Olá, gente. Hoje a nossa conversa vai ser um pouco diferente, vai ser até um pouco parecida com a aula, e o tema vai ser sobre meio ambiente e política, para você comparar dados importantes em relação aos governos do que foi Lula, Dilma e não só Michel Temer, mas principalmente o atual governo Bolsonaro, para você pensar e refletir com base em dados reais. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para que a gente possa iniciar essa conversa, né? E o que nós temos aqui, né, como eu falei para vocês, falando sobre essa comparação de governos e trazendo aqui dados ligados ao meio ambiente, mais especificamente a Amazônia, gases de efeito estufa e as consequências para a natureza. Primeiro, né, nós estamos aí disparados, né, ocupando o quarto lugar entre os maiores poluidores climáticos, ficando atrás de Estados Unidos, China e Rússia. Isso é muito grave. As nossas emissões por cabeça ou per capita, né, no Brasil são maiores do que a média mundial, inclusive. Mesmo sendo um país continental, por cabeça, a gente está nesse ranking. Em 2020, a média de emissão de gás carbônico por brasileiro foi de 10,2 toneladas brutas contra 6,7 da média mundial. O aumento das emissões, meus amigos, brutas de gases do efeito estufa, e lá no final você vai entender os problemas da emissão de gases de efeito estufa, isso no Brasil em 2020 foi esse aumento de 9,5%. 9,5% 2 anos atrás, e o gráfico vai crescendo. No ano passado, né, perdão, no ano em que a pandemia, 2 anos atrás, aproximadamente, né, no auge, né, ela paralisou uma parte da economia mundial e causou uma inédita redução de quase, olha, 7% nas emissões globais, o Brasil, até nesse aspecto, foi na contramão do resto do mundo. Veja, o Brasil, acompanha aqui comigo na setinha, mesmo assim, não é? O Brasil teve, em 2020, uma retração no PIB de 4,1%. Ou seja, além do Brasil ter caído nesse período, ainda assim foi na contramão do mundo no que diz respeito à emissão de gases de efeito estufa, né? E mesmo ficando mais pobre, poluiu mais durante esse período. E a gente se pergunta, quem será que ganhou com tudo isso? São dados aí do Observatório do Clima, e à sua esquerda você tem um gráfico que mostra a nossa comparação com o mundo. Isso gráfico que vem de muito tempo, desde 1850, quando começou a ser medido, até o ano passado. E aí também dados da Folha de São Paulo, com detalhes para você observar e pesquisar mais. Sobre as nossas emissões brasileiras, né, de gás de efeito estufa, né, nós temos aí de onde vêm, né, os principais focos de emissão. Né? Nós temos aí mudanças do uso da terra, que são impulsionadas pelo desmatamento, que são as principais responsáveis pela emissão do Brasil de gás de efeito estufa, com 46% do total das nossas emissões. Na agropecuária, nós estamos em segundo lugar. Né? Temos aí, do total das nossas emissões, 27% de gás de efeito estufa. Mas olha o seguinte, se a gente somar as emissões da agropecuária brasileira com a parcela das emissões dos demais setores que são relacionados ao agro, o CEG, né? CEG eu anotei aqui, né? Que é o Sistema de Estimativas de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima, tem um site para você conferir que é ceg.eco, né, .br, vale a pena você acessar esse site. Você vai observar que a atividade rural, direta ou indiretamente, em 2020, respondeu por 73% das emissões dos gases de efeito estufa no Brasil. E também as emissões, por exemplo, por energia responderam por 18%, os processos industriais representaram aqui 5% e o setor de resíduos representou 4% do total. Então, disparado, nós temos aqui esse efeito do desmatamento. E vale destacar também o problema que é isso, parece um tumor cancerígeno na natureza, né? Isso aqui é uma fotografia que mostra, né, a destruição que acontece através dos garimpos ilegais na nossa natureza. E aí, veja só
quando o governo federal atua e quando ele não atua para coibir o desmatamento. Se você observar no começo do gráfico, né, você tinha a linha vermelha aí com uma taxa de desmatamento muito alta e a taxa de fiscalização de autos de inflação é muito baixo. E aí, quando você entra no período dos governos de Lula e Dilma, começando em 2003, 2004, o governo de Lula, e mais adiante o governo de Dilma, você vai observando que vai aumentando a linha de autos de infração e de fiscalização, que é a linha verde, e automaticamente vai caindo ao mesmo tempo a linha que é a vermelha das taxas de desmatamento. É muito visível, quanto mais você fiscaliza, menos você tem desmatamento ilegal, né? Está falando aqui de desmatamento, sobretudo ilegal. E você vai observando a linha, né? Até que se atinge por volta de 2011, 2012, 2013, 2014, 2013, mais ou menos, né? 2014, uma taxa de equilíbrio, né? De uma queda muito grande do desmatamento, né? Que vai exigindo menos, digamos assim, autos de infração, porque você já estava tendo um controle. E aí, após 2016, com a queda da ex-presidente Dilma, né, nessa transição, né, você vê que já com aqueles movimentos que aconteceram no Brasil, né, uma paralisia de governo, né, e nessa transição, com a queda do governo Dilma em 2016, você observa a queda do número de infração e você começa já a observar uma linha crescente de desmatamento com o próprio governo de Temer. Até que, olha só, a linha verde, você vai chegando aí 2017, 2018, 2019, 2017, 2018, sobretudo, uma queda, né, gigantesca do número de autos de infração e aumento acelerado do desmatamento na Amazônia. Vai virando terra de ninguém. Com o governo Bolsonaro, preste atenção no gráfico. Chega aí, já cruzando 2018, 2019 e vai crescendo, ultrapassando a própria linha vermelha, que é taxa de desmatamento, vai subindo, né, de uma maneira muito rápida e vai caindo a linha verde, que é o número de autos de infração à fiscalização. Até que você tem, até o ano passado, a inversão exatamente do que a gente tinha antes, né, que era um controle do desmatamento. Então, isso significa um descontrole total do desmatamento da Amazônia por falta intencional de fiscalização e desmantelamento do IBAMA. Inclusive, também por causa do negacionismo que a gente viu em relação aos dados do INPE. Foi demitido, inclusive, na época, diretor do INPE, porque o governo Bolsonaro não aceitava, dizia que era mentira. A questão é negar sempre. E aí a gente passa, né, para mostrar como é que a boiada passa, né? As palavras do Ricardo Salles na reunião, né? Vamos aproveitar que o povo está na Covid e vamos passar a boiada, né? Vamos tocar fogo na Amazônia. O Bolsonaro e Ricardo Salles, né, atacam o meio ambiente, seja por ação ou inação. Por exemplo, bilhões, né, que são disponíveis, né, para o uso em conta corrente no Fundo Amazônia, doados por outras nações, dinheiro lá parado em caixa, não é nem dinheiro que você pode dizer, foi contingenciamento para superávit primário. Não, dinheiro parado na conta corrente do Fundo Amazônia, com o objetivo de você atuar para evitar esse desastre que a gente está vendo hoje. Simplesmente dinheiro parado na conta não foi utilizado. Metas e compromissos internacionais burlados, como o Acordo de Paris e consequências desse acordo também. Leis foram descumpridas, como a lei da Política Nacional de Mudança do Clima, e você pode vai lá no site, no Instituto Talanoa, procura no Google, ele disponibiliza documentos para você, para download gratuito, e você entender aprofundadamente essa questão. Porque, infelizmente, o tempo aqui é curto, não dá para a gente falar muita coisa. E o Brasil fechou 2021, gente, olha aqui. Fechou 2021 líder absoluto no ranking mundial de destruição de florestas tropicais. Foi responsável pela perda de 41% da vegetação primária do planeta só no ano passado. A fonte está aqui, o Global Forest Watch, que há 20 anos faz esse monitoramento. E dado recente, agora de abril de 2022. Aqui também tem uma demonstração que vem do INPE, né, um órgão nosso,
que mostra o desmatamento, segundo o PRODES, que é um órgão dentro do INPE, de vermelho, e mostra também a estimativa de risco já prevista para 2022, nesse ano corrente, segundo o acelerado que a gente está com esse tipo de situação lamentável de desmatamento, e aqui também a situação que vem junto, que é a questão das queimadas. Olha só, quando você observa aqui, começou essa última medição, a partir do período dos governos de Lula, que você foi tendo, né, um controle de desmatamento e uma queda chegando pelo governo de Dilma. Olha a queda do desmatamento. E o que acontece a partir de 2016, quando Dilma sai do poder, olha aqui, o gráfico vai subindo, 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 e a gente voltando aos índices terríveis que a gente tinha de desmatamento da Amazônia e passando vergonha perante o mundo. Mas não é nem uma questão de vergonha, é bom deixar isso claro, né? A situação absurda do quanto a gente está destruindo a natureza e passando a sofrer consequências próprias do que a gente tem feito. E um detalhe importante, ó, não é nem o caso de empresas privadas que estariam agindo de um modo desastroso, né, oficialmente, e arrecadando imposto com isso, que fosse de alguma maneira servir a nação, mesmo diante da destruição. Nem isso. É crime organizado e milícia agindo livremente na ausência do Estado brasileiro, e a Amazônia pegando fogo e com os garimpos legais destruindo a natureza de maneira irrecuperável. Torrou-se bilhões com a presença das Forças Armadas lá, coordenados pelo general Mourão, o vice-presidente da República, mas que não resolveu absolutamente nada. Consequências disso tudo que a gente está vivendo, né? Prejuízo para a agricultura pelo uso não sustentável do solo e pelo desmatamento para criar gado, em muitos casos. Aquele, quando não, um garimpo ilegal destruindo tudo, né? Provocando tumores cancerígenos na natureza que são irrecuperáveis. Aquecimento global, aumento no nível do mar, está sendo visível isso, não só no Brasil, em várias partes do mundo, secas, enchentes e extremos climáticos. E o que a gente faz aqui tem consequência em outro lugar do mundo e vice-versa, né? A gente está completamente integrado. A gente vê o desenho do mapa do Brasil, mas isso é um riscado geográfico que a gente cria. Mas na natureza não existe, não. É tudo uma coisa só. É como você puxar um cobertor de um lado, ele descobre o outro. Temos também a situação muito clara, né, de chuvas fora de época, chuvas extemporâneas, volumosas e muitas vezes chuvas ácidas, dificuldade de recargas de rios, inclusive de rios aéreos, né? Nós temos rios aéreos que percorrem várias partes do Brasil e eles são literalmente como rios, né, de vapor que passam por cima de nós, a gente não percebe isso, e promove o equilíbrio da natureza, levando água de um lugar para outro, não está precisando. Isso está passando sérios processos de dificuldades e prejudicando o próprio agro, né, como efeito, em parte, da forma como desmata e utiliza determinadas áreas para criar gado de uma maneira que não é sustentável. É possível, sim, aquecer cada vez mais nossa agricultura e se beneficiar muito, mas muito da nossa natureza, mas de uma maneira sustentável. Não dá para você simplesmente passar a boiada, passar o trator de uma maneira descontrolada, né, prejudicando a todos nós. Também o problema desse trânsito da fumaça que a gente observa, né? Eles que toca fogo na Amazônia, ele sai da Amazônia, vem bater em São Paulo, onde eu estou neste momento gravando o vídeo. É algo incrível, né? A gente vê aquela fumaça, não sabe de onde vem, daqui a pouco está ali o monitoramento mostrando de onde é que veio a fumaça. É algo incrível, mas é a pura verdade. E a piora da qualidade de vida, da produção de alimentos, da poluição, né? Diminui a queda na produção de alimentos no planeta para os homens e os demais seres vivos, e uns dependem dos outros. E também, né, a conclusão, como a gente mostrou, diante de todos os gráficos, tem tanta coisa com as fontes que eu coloquei ao longo dessa exposição, você pode pesquisar e achar muito mais. Vale a pena você pesquisar os dados, né? Lula e Dilma reconheceram e atacaram o problema de frente, Bolsonaro especialmente, né? Desde Temer, mas Bolsonaro especialmente. E isso dito muito claramente, né? Em todo o governo adotou uma postura negacionista e desmantelou as estruturas de fiscalização
do IBAMA e tantas outras descumprimento de leis, como eu mostrei para vocês. Então, fica aqui essa reflexão, né, para que você que nos acompanha possa saber exatamente o que é que está acontecendo, né, desmantelado no nosso Brasil e prejudica não só a nós, mas aos seres vivos do planeta Terra. Está aqui dado o nosso recado. Obrigado a você pela nossa audiência e no nosso WhatsApp 84999827916. Você pode mandar um alô, se você quiser, eu mando esse material para você acompanhar. Um grande abraço e até a próxima.